Essa história segue a vida de um adolescente chamado Shinya Kazuya. Esse adolescente basicamente inventou de ser corajoso contra um maluco usando uma faca, e por isso ele acabou indo de arrasta para cima. Após morrer nesse mundo, o nosso protagonista acorda no corpo de um garoto chamado Ken. De início, o nosso protagonista fica sem entender nada, e isso acaba assustando a sua mãe e sua empregada do outro mundo. Um tempo depois, vemos que o Ken finalmente entendeu a situação, e agora ele não está mais com medo. Na verdade, ele está até mesmo mais feliz do que antes, pois ele era uma pessoa completamente sozinha no nosso mundo. E enquanto ele entendia melhor sua situação, a sua empregada apareceu e começou a arrumá-lo, alimentá-lo, e ela até mesmo tentou colocá-lo para rotar. Um tempo depois, vemos que o nosso protagonista é filho de um nobre muito importante. Porém, o cara já tem muitos filhos. Logo, o Ken não terá grandes responsabilidades e também não terá que herdar grandes coisas do seu pai. Após essa conversa com a sua família, o nosso protagonista descobre através da sua empregada que nesse mundo existe magia, criaturas boas e ruins e, obviamente, o sistema de aventureiros, que também é algo muito importante nesse mundo. Ao descobrir isso, o Ken já fica animado para usar magia. Porém, antes de tentar isso, ele precisa aprender a ler e escrever. Um tempo depois, vemos que o garoto já aprendeu a ler e os seus pais já estão começando a considerá-lo um gênio por ter aprendido tão rápido. Após ser elogiado e receber um leite que veio direto da sua mãe, o nosso protagonista pediu permissão para ler todos os livros de magia da casa. Nesse momento, o Ken descobriu que na sua família ele só pode usar magia após completar 5 anos de idade e ser batizado. Porém, depois de alguns minutos, vemos que o Ken deu um jeito de usar magia mesmo sem ser batizado, e a magia dele aparenta ser bastante forte. Nesse dia em que o fato dele usar magia quase foi descoberto, a sua irmã mais velha chamada Reine foi até ele na maldade e prometeu ensiná-lo tudo sobre o que existe no mundo afora. Depois de prometer isso, a Reine fez o seu trabalho e explicou para o Ken tudo o que ele queria saber. Dessa maneira, o tempo se passou e o nosso protagonista finalmente atingiu 5 anos de idade, e foi somente nesse dia que o Ken pôde ver o mundo afora com seus próprios olhos. Curioso, o Ken perguntou a Reine como é ser abençoado com a magia de status. Em resposta, a sua irmã mostrou suas estatísticas e nesse painel, o nosso protagonista viu que a sua irmã, a Reine, é completamente fissurada por ele. Um tempo depois, vemos o nosso protagonista chegando em uma igreja onde os 7 deuses principais são adorados. E após se ajoelhar e receber a sua bênção, o nosso protagonista de alguma forma entra no mesmo plano que esses deuses estão. Lá, ele descobre que a sua morte não estava prevista, pois aquele homem com a faca iria cair e depois ele seria imobilizado por outras pessoas. Por conta disso, o deus da reencarnação o reviveu nesse mundo e apagou as suas memórias até os 3 anos de idade. Após descobrir essas coisas, o nosso protagonista foi abençoado por todos os 7 deuses, ganhando basicamente todas as habilidades possíveis. No fim, quando todos pedem para ver os status do Ken, ele sai correndo fingindo estar com dor de barriga para ver os seus status sozinho. Na hora que ele abre seus status, ele vê que os deuses o deixaram com umas estatísticas que nem mesmo deveriam existir nesse mundo. Porém, graças ao deus da criação, o Ken pode disfarçar os seus status. Um tempo depois, dentro de casa, o nosso protagonista mostra os seus status alterados para os seus pais. Nesse momento, todos ficam assustados ao ver a quantidade absurda de magia e as bênçãos que o Ken recebeu. No fim, mesmo ele tendo alterado as informações, elas ainda ficaram absurdas demais para alguém desse mundo. Por isso, o pai do Ken pediu para que todos que viram os status dele guardarem segredo completo sobre isso, pois isso poderia acabar chamando a atenção de algumas pessoas muito ruins. Um tempo depois, o Ken achou um livro sobre invocação de bestas. Curioso, o nosso protagonista levou o livro para o lado de fora e tentou invocar algo fofinho, porém, ele acabou invocando um demônio gigante. Ao aparecer, o demônio tentou atacar a Reine e uma outra garotinha, mas o Ken entrou na frente do golpe e desfez sua magia. Após ter recebido esse golpe, o nosso protagonista pensou que iria morrer novamente, porém, ele nem mesmo sentiu o golpe do demônio. Nessa noite, ele ficou feliz, pois ele não fez as garotas chorarem igual ele fez na sua vida passada. E no dia seguinte, vemos o Ken contando para vários nobres que ele pretende se tornar um aventureiro que protege a felicidade das pessoas. Após o Ken falar isso, o seu pai foi lá e contratou logo 2 aventureiras para trabalharem dando aulas para ele, sendo uma garota de cabelo vermelho e uma elfa de cabelo verde. As duas têm rank baixo, mas isso não as impede de serem professoras. Então, na primeira aula, as duas avaliam a habilidade física do Ken. Ao ver que o menor tá potente, a aventureira ruiva decide fazer um treinamento com ele, e em apenas alguns segundos, ela fica sem forças para continuar. Logo em seguida, a elfa, que tem uma bênção de magia de nível 3, decide começar pelo básico com Ken. Porém, o menor a interrompe dizendo que o básico ele já aprendeu lendo livros. E ao verem as magias do garoto, as duas aventureiras chegam à conclusão de que elas não têm nada para ensinar a ele. Para piorar tudo, o garoto é capaz até mesmo de usar uma caixa de itens. E isso, no caso, é algo que aqueles que receberam a bênção do deus do comércio podem usar. Após verem tantas habilidades em apenas um garoto, as duas decidem não se surpreenderem mais com ele. Daí, para treinar um ser tão forte, as aventureiras pedem permissão do pai do garoto para levá-lo para o lado de fora da cidade. Senão, ele poderia acabar destruindo a cidade inteira. Do lado de fora, as duas garotas pedem para o Ken usar uma magia intermediária e ao tentar, ele acaba fazendo algo além do nível intermediário. Do nada, um coelho assassino aparece e o Ken o derrota facilmente. Então, a elfa chamada
chamada Nina decide usar uma magia de busca para caçar mais desses monstros. E quando o nosso protagonista vê ela fazendo isso, ele decide tentar usar essa magia de busca também. E na sua primeira tentativa, ele acaba descobrindo a localização exata desses monstros. Enquanto caçavam esses monstros, o Ken quase entra em uma floresta perigosa cheia de monstros. Daí as garotas explicam que essa floresta é um local perigoso ao ponto de obrigar a cidade a ter muralhas gigantes na entrada por conta dos ataques. No fim desse dia, o nosso protagonista foi olhar o seu nível e descobriu que ele evoluiu 8 níveis apenas derrotando aqueles coelhos. E ele só evoluiu tanto por conta de uma habilidade secreta que multiplica o seu XP por 100. Descobrir isso faz o Ken ficar cheio de medo de ser descoberto, pois ele só quer viver tranquilamente nesse mundo. No dia seguinte, antes de saírem da cidade, as duas garotas levam Ken até uma guilda de aventureiros. Lá, elas ficam procurando algum monstro para o nosso protagonista enfrentar. Enquanto isso, o Ken estava de olho nas orelhinhas da atendente da guilda. Nesse momento, ela fala com ele e as duas professoras dele dizem para a moça da guilda que o Ken é o filho do nobre dono dessa região. Daí, enquanto a moça da guilda estava lá sem reação, alguns valentões com apenas um rank acima das professoras do Ken aparecem e ficam tentando fazer as duas obedecerem às ordens deles. Nesse momento, o Ken todo pequenininho tenta fazer os caras pararem. Daí, como eles não pararam por bem, o nosso protagonista foi obrigado a usar a sua bênção do deus da guerra para expulsar os 3 caras da guilda. Feito isso, ele recebe um abraço da Nina, que ficou muito agradecida por ter sido salva. Depois desse dia, uns 3 anos se passam e o treinamento do Ken finalmente termina. Daí, para agradecer as duas aventureiras por terem o ajudado tanto, o nosso protagonista decidiu fazer 2 bolsas mágicas para elas. Então, ele foi até a floresta, que deveria ser mortal para qualquer um, e enfrentou 2 monstros extremamente fortes somente para fazer uma bolsa mágica verde e uma outra vermelha. Nessa mesma noite, a magia do Ken chamou a atenção de toda a cidade e por isso, um exército gigantesco liderado pelo pai do Ken começou a marchar em direção à cidade. Ao chegarem na floresta, eles se deparam com uma cratera gigante e no meio dela estava o paninho do Ken. Obviamente, o pai dele viu isso e manteve em silêncio. No dia seguinte, após o último treino do nosso protagonista, ele finalmente deu as bolsas para as garotas. Após dar a bolsa, ele disse que esses itens têm a capacidade de guardar um castelo inteiro dentro. Ao descobrir isso, as duas ficam assustadas e dizem que essas bolsas equivalem a um tesouro de uma nação. Por conta disso, elas têm medo de usarem e acabarem sendo perseguidas. Em resposta, o Ken disse que se alguém diferente tentar usar essa bolsa, os itens irão esmagar as pessoas. E isso meio que vai funcionar como um sistema de segurança. No fim, as garotas acharam a bolsa mais valiosa do que um tesouro nacional e agradeceram ao Ken, dando um beijinho na bochecha dele. Já o nosso protagonista agradeceu de volta, dizendo que elas o ensinaram várias coisas boas sobre ser um aventureiro. E no fim desse dia, o pai do Ken foi até o quarto dele e o repreendeu por ele ter feito coisas que chamaram a atenção demais, tipo explodir alguns monstros na floresta. Um tempo depois, vemos que o Ken, sem querer, acabou matando um dragão. Após derrotá-lo, o menor foi olhar o seu nível e acabou vendo que ele está no nível 82.000. E agora que o nosso protagonista já está na idade, ele precisa ir fazer um debut, que no caso é uma parada que os nobres fazem na capital real. Durante uma viagem agradável de carroça, onde a sua irmã paparicava, o nosso protagonista usou a sua magia de radar e viu que algumas pessoas estavam sendo atacadas por monstros a uns 3 km de distância. Ao descobrir isso, Ken obviamente avisou seu pai. Porém, como os cavaleiros dele não iriam chegar a tempo para salvar as pessoas, o nosso protagonista foi obrigado a usar uma magia de vento para chegar na frente. Lá, o nosso protagonista vê vários orcs atacando algumas pessoas. Então, de uma maneira bastante cuidadosa, o Ken conseguiu lidar com todos os monstros e salvar os soldados que ainda estavam vivos. Quando o pai do Ken chega, ele vê que o seu filho salvou alguém da família real. Após ele reparar isso, 2 garotas, que no caso são princesas, abrem a porta da carroça assustadas e agradecem o Ken por ele tê-las salvado. Ao ver as garotas assustadas, o nosso protagonista acaba usando uma magia para acalmar o coração delas. Porém, depois que ele usou essa magia, as 2 garotas acabaram ficando perdidamente apaixonadas por ele. No meio dessa paixão, as princesas obrigaram o nosso protagonista a viajar e dormir com elas, tudo sob o pretexto de que elas só iriam se sentir seguras ao lado dele. Por conta disso, o Ken mal conseguiu dormir. Chegando na capital real, o nosso protagonista foi recebido pelo vice-capitão da Ordem da Cavalaria Real. No fim, o Ken entregou os corpos dos soldados que morreram lutando com os orcs para o tal do Den. E após fazer isso, o nosso protagonista foi chamado para ter uma audiência com o rei. Em frente ao rei, o Ken recebeu o título de barão e muita grana para gastar. Nesse momento, o nobre gordinho tenta fazer o rei recuar dessa decisão. Porém, o rei manda o cara ir a merda e mantém os seus presentes para o nosso protagonista. Depois dessa audiência, o rei se reúne em uma sala privada com o Ken e o seu pai. Lá, o homem agradece nosso protagonista novamente e pede para que ele seja o noivo das 2 princesas. E antes que o Ken pudesse recusar, o rei lança a braba e diz que agora que o garoto ficou agarrado demais com as princesas, ele teria que assumir a responsabilidade. Nesse momento, as 2 garotas abrem a boca e diz que elas fizeram até mesmo coisas especiais com o Ken na cama. E isso, obviamente, deixa o nosso protagonista sem escolhas, a não ser aceitar ser o noivo das 2. No fim desse episódio, o Ken acabou sendo repreendido pela sua irmã, pelo seu pai, tudo isso porque, de acordo com todos, ele é um garoto conquistador demais. E nisso
Iniciando o episódio 4, vemos o Ken indo até uma igreja para conversar com os deuses. Lá ele tenta conversar com os deuses sobre os seus status absurdos. Em resposta, os deuses dizem que ele está no mesmo nível de um semideus, porém ele deve tomar cuidado e não fazer tudo sozinho. Após falar isso, os deuses fogem do papo dos níveis e pedem para o Ken trazer coisas do seu mundo para esse mundo de fantasia. E o nosso protagonista obviamente é obrigado a concordar, afinal de contas são deuses pedindo. Um tempo depois, vemos o Ken fugindo de uma loja de roupas femininas. Ao sair, ele encontra uma garotinha furry chamada Pharma. Ela está fazendo um treinamento na loja do seu tio, e ao conhecer o cara, o nosso protagonista pede para dar uma olhada na loja dele. Lá dentro, o Ken diz para um homem furry chamado Tamanis que ele deseja criar um jogo para as pessoas se divertirem. Dessa maneira, ele apresenta o reverse para o cara e dá dinheiro para ele fabricar o primeiro modelo. Ao sair dessa loja, o Ken se encontra com a Reina embolada por ele ter fugido da loja de roupas. Para animar a sua irmã, o Ken diz que ela fica linda com tudo, por isso ele foi embora. Mesmo dizendo isso, quando eles chegaram em casa, a irmã do cara obrigou ele a ver ela usando tudo que é tipo de roupa que ela comprou. Nesse momento, uma empregada aparece e diz que o Tamanis deseja vê-lo. Ao chegar na loja do cara, o Ken vê que o cara já conseguiu fazer o tabuleiro para o jogo. No fim, após conversar bastante com o cara, o nosso protagonista mandou ele fazer vários tabuleiros de baixa renda e alguns mais requintados para os nobres. Com todo o negócio decidido, o Ken e o Tamanis ofereceram um dos tabuleiros para o deus do comércio e dessa maneira ninguém vai poder reproduzir esse item por mais ou menos 3 anos. Somente o Ken pode fazer. E depois de tantos pedidos, o Ken pede para o Tamanis fazer um tabuleiro especial para a realeza. E mesmo ficando com medo de falhar, o Tamanis diz que irá se esforçar e elogia o Ken por ele ter tantas conexões. Porém, o que o Tamanis nem mesmo sabe é que o nosso protagonista tem conexões até mesmo com todos os deuses. Após o Ken dar um passo à frente aí na realização do desejo dos deuses, ele finalmente vai até o debut, que no caso é uma festa cheia de nobres. Lá ele fica frente a frente com uma daquelas garotas que se apaixonaram por ele. Porém, o fato dele ser noivo dela é um segredo, por isso eles fingem estar se conhecendo agora. Durante esse encontro, vemos que o pai da garota chamada Silk está com raiva do Ken, pois o menor é muito conquistador. E após o nosso protagonista descer o elogio na Silk de todas as formas possíveis, o pai dele acaba o levando para longe, pois o menor tá galanteador demais. E isso tudo só está acontecendo pois o Ken se acostumou a elogiar demais as mulheres por conta da irmã dele, que adora um elogio. Depois de ver a Silk, o rei aparece e lança aquele discurso agradável. Logo em seguida, o Ken e o seu pai se encontram com o rei em uma sala privada. Lá, o Ken primeiro taca-lhe os elogios na princesa Telestia, e isso acaba deixando o rei bolado com o menor. Mesmo estando com medo do rei, o Ken dá um tabuleiro de reverse que ele fez especialmente para o rei e promete ensiná-lo a jogar. No fim, o pai do Ken vai resolver os seus trampos e o nosso protagonista fica sozinho para fazer amigos nesse debut. E bastou ele ficar sozinho que a Silk apareceu e já começou a avançar para cima dele. Do nada, 3 nobres retardados aparecem tentando menosprezar o nosso protagonista. Se achando muito superiores, eles desafiam o Ken para uma briga. Porém, além deles serem muito fracos, eles acabam se enchendo de medo e vergonha ao descobrirem que o nosso protagonista é o garoto de 10 anos que derrotou uma horda inteira de orcs sozinho e salvou as 2 princesas. No fim, os 3 pedem desculpas e saem correndo. Nesse momento, a Silk diz que o Ken é um pouco malvado e diz que irá contar isso para a Telestia se ele não sair em um encontro com ela. Nesse momento, a princesa Telestia aparece querendo saber qual é o segredo. No fim, as duas dão um jeito de forçar o Ken a aceitar sair com elas. Porém, o rei meio que viu tudo isso acontecer e já ficou ainda mais bolado com o nosso protagonista, acreditando que ele está avançando demais nesse relacionamento com a sua filha. Por conta disso, no final desse episódio, vemos que o Ken acabou levando uma prensa do rei e do pai da Silk. No dia seguinte, o Ken foi obrigado a jogar reverse com vários adultos. Logo depois de jogar, ele foi até o lugar que ele recebeu para ser sua nova casa. Lá ele descobre que a sua nova casa é uma mansão caindo aos pedaços. E mesmo vendo o estado do lugar, o Ken não desiste, pois a sua magia pelona pode limpar e restaurar tudo para um estado de novo. Após usar a magia para deixar tudo perfeitinho, as empregadas do Ken aparecem. Daí, como elas não têm muito o que limpar nessa casa, elas resolveram se focar em arrumar as mudanças do nosso protagonista. Um tempo depois, o Ken se encontrou com seus irmãos mais velhos. Logo em seguida, ele levou a sua família até a sua nova casa. Lá todos ficam surpresos em ver que o Ken já arrumou a mansão destruída. Porém, o pai do Ken diz que estão faltando obras de arte na casa dele. Daí, como o cara disse que monstros empalhados servem como obra de arte, o Ken foi lá e meteu logo um dragão lendário empalhado na entrada da casa. Obviamente, isso assustou a todos, inclusive o seu pai. E depois que o Ken explica que ele sem querer querendo acabou derrotando esse dragão sozinho, o pai dele vai lá e diz que esse é um monstro que vários aventureiros ranquear se reúnem para tentar derrotar, e mesmo assim não conseguem. Não só isso, mas um dragão empalhado desse vale muitas moedas de platina, isso é algo que somente um rei deve ter. Após o cara falar isso, a mãe do Ken começa a gritar. Ao ir verificar, o nosso protagonista e o seu pai descobrem que a mulher adorou o jatinho que sai do vaso, e depois que o pai do Ken dá aquela testada no vaso, ele já fica pedindo para o seu filho colocar um desse na mansão deles. E agora que a casa do Ken está toda perfeitinha, o nosso protagonista meio que precisa dar uma festa para os nobres. Então, usando a sua magia, o Ken começou a apelar, criando vários objetos
pratos lindos. Logo em seguida, o Ken apelou na culinária colocando seu chefe para preparar várias comidas do nosso mundo. Logo em seguida, o Ken foi chamado para uma audiência secreta com o rei. Chegando lá, o rei reclama de não ter sido convidado para a festa de inauguração da casa do Ken, sendo que, foi o próprio rei que deu a casa para ele. Em resposta, o Ken diz que enviar um convite a um rei é algo muito antiético, por isso ele guardou o convite para entregar pessoalmente a ele. Ao receber o convite, o rei fica feliz. Enquanto isso, o nosso protagonista estava feliz por ter seguido a dica da sua empregada e ter levado esse convite consigo. Após ter essa audiência com o rei, o Ken vai lá e informa a todas as empregadas que o rei e as princesas vão brotar na festinha. Durante a noite, os convidados começam a chegar e se assustar com o dragão vermelho, e eles se assustam mesmo com o Ken avisando para todos que isso é apenas um item de decoração. Logo de início, o nosso protagonista ofereceu bebida gelada e espumante a todos. Não só isso, mas os doces da festa fizeram as garotas se apaixonarem ainda mais por ele. Do nada, o rei chega na festa e rapidamente ele fica fascinado com tudo que o nosso protagonista preparou. Primeiro com a taça de bebida borbulhante, depois com um hambúrguer recheado com queijo e por fim com um jatinho que sai de dentro do vaso. No fim, o rei elogia o Ken em alto e bom som para todos ouvirem que ele deu a melhor festa de todas. Depois disso tudo, o tal do Marquês Corgino aparece, ou cara nojento. Daí, como esse cara é uma pessoa horrível, o Ken deixou ele se assustar com o dragão. Logo em seguida, o cara foi servido com as melhores refeições e mesmo adorando tudo, ele insistiu em dizer que tudo estava horrível. Daí, para resolver isso, o Ken armou para o rei ouvir tudo que o Marquês Corgino estava fazendo. E obviamente, vendo aquela atitude horrível do Marquês, o rei foi obrigado a repreendê-lo na frente de todos. No fim, ao perceber que foi manipulado pelo Ken, o rei ficou fingindo estar mega irritado com o nosso pequeno protagonista. Um tempo depois, vemos o Ken indo deixar alguns materiais dos monstros que ele abateu em um certo depósito. Porém, ao chegar nesse depósito, o nosso pequeno Ken viu que o local era pequeno demais. Surpreso, o vice-capitão Dan pergunta se o garoto está com um drop de algum dragão vermelho, tipo aquele da sua casa. Em resposta, o Ken diz que ele tem apenas o drop de um dragão da terra. Daí, para resolver essa questão, o Dan manda o nosso protagonista deixar tudo do lado de fora, que os soldados vão lá e organizam. Então, o garoto lança a braba e despeja um montão de monstros de rank A para liberar o seu inventário. Vendo essa exibição de monstros mortos, o Dan pergunta se o nosso protagonista foi abençoado por vários deuses ou se ele é um herói lendário ou algo do tipo. Nesse momento, o Ken reage de uma maneira estranha e o Dan acaba percebendo isso. Daí, no momento em que o Ken tentou meter o pé, ele, o vice-capitão Dan, obrigou o nosso protagonista a ir mostrar as suas habilidades para os seus soldados. E na frente de todos, por ser uma criança, o Ken acaba sendo subestimado. Porém, durante um X1 com um soldado, o nosso protagonista mostrou um pouco da sua força. Isso fez o Dan obrigar ele a lutar contra vários soldados ao mesmo tempo. No entanto, antes que a batalha se iniciasse, a capitã dos soldados, que no caso é uma elfa com o título de mestre da espada, apareceu e salvou o que parecia ser um pequeno e indefeso garotinho. Em resposta à capitã, o Dan disse que esse garotinho é a pessoa que derrotou 30 orcs sozinho para salvar as princesas. Ao descobrir isso, a elfa, que parece gostar muito de garotinhos, fica animadona e já chama o nosso protagonista para um X1. Sem escolhas, o Ken aceita o X1 e ele praticamente supera a elfa nessa batalha. Por conta disso, a mestra da espada decide se casar com Dan. E mesmo que o nosso protagonista tente explicar que ele é apenas uma criança de 10 anos de idade, a elfa ignora completamente isso e já pede para o vice-capitão marcar uma audiência com o rei. Na audiência, o rei tenta explicar para a elfa que o Ken já está com o noivado marcado com as princesas. Porém, o fato do Ken ser um pretendente extremamente difícil faz a elfa ficar ainda mais cheia de vontade de casar com ele. No fim, para atender o pedido dessa elfa, que além de ser uma mestra da espada, também é a princesa do reino das elfas, elfos também, o rei manda ela pedir autorização para o seu pai. Ela aceita, mas antes disso, ela deseja curtir um pouco do seu amor com o Ken, que no caso é ir para a arena batalhar até ela não aguentar mais. Quando a elfa sai com o Ken, o rei fica perguntando para todos o porquê do Ken ser tão forte. Em resposta a isso, tal do Dan diz que o garoto reagiu a uma pergunta dele sobre ele ser um herói ou alguém escolhido pelos deuses. Então, para descobrir se o Ken é alguém especial, eles decidem colocá-lo para tentar ler um livro sobre magias que foi escrito em língua japonesa pelo antigo rei desse reino. Um tempo depois, vemos que o Ken conseguiu fugir da Tijuana, que no caso é o nome da elfa, mas quando os caras falam em japonês parece Tifana, mas lá naquele site laranjinha tá escrito Tijuana. Vou chamar de Tifana, que é mais bonito. Eu só sei que durante uma conversa com o vice-capitão, o nosso protagonista disse que após batalhar com a capitã, ele também acabou adquirindo o título de mestre espadachim. Do nada, ouvimos a Tifana chamando Ken novamente. Daí, quando ele tenta fugir, o Dan leva ele para falar com o rei novamente. Lá, o rei dá para o nosso protagonista um livro lendário, escrito em japonês pelo antigo criador desse reino. E quando o nosso protagonista começa a ler o livro, o rei vai lá e diz para o menor que o livro está em japonês. Por isso, nenhum deles consegue ler nada. E após confirmar que o Ken está no mesmo nível que o primeiro rei, o rei atual pergunta o verdadeiro segredo do nosso protagonista. Em resposta, o Ken resolve abrir o jogo com todos eles. Porém, ele deseja que tudo o que ele revelar seja mantido em segredo, senão ele vai meter o pé desse reino. Após todos concordarem, o Ken diz a todos que ele tem as memórias da sua antiga vida no Japão. Não só isso, mas ele se encontrou com os deuses
6 e recebeu bênçãos absurdas de todos os 7. E ao mostrar que ele realmente recebeu bênçãos absurdas de todos os deuses, o rei simplesmente diz que por conta desse título aí de escolhido pelos deuses que ele tem, todos os cidadãos desse mundo deveriam se curvar perante a ele. Ouvindo isso, o Ken expressa seus sentimentos dizendo que ele ama sua família e está muito feliz com a sua vida atual. Por isso, ele não deseja que nada disso aconteça. No fim, o rei pergunta se o Ken não deseja se tornar um rei no lugar dele. E antes que o Ken pudesse responder, a Tifanna aparece mostrando que o pai dela deu permissão para ela se casar com o nosso protagonista. Após essa aparição, a elfa do cabelo verde leva o nosso protagonista para batalhar com ela até que ela não aguente mais. Já o rei, depois de ouvir tudo isso, obrigou todos a não revelarem os segredos do Ken para ninguém. Dessa maneira, a vida tranquila do nosso protagonista foi mantida. Então, após essa série de acontecimentos, lá estava o Ken, lendo o livro do antigo japonês do Isekai que criou esse império e deixou esse certo livro aí para trás. E de acordo com o livro, o tal do Yuya deixou alguns registros de como ele veio a esse mundo. Basicamente, ele sofreu um acidente e ao invés de morrer, ele foi invocado nesse mundo, completamente diferente do Ken, que ganhou um corpo completamente novo. Do nada, a Teles e a Silk aparecem perguntando o que o Ken está fazendo. Então, ele fugiu das duas, dizendo que hoje e nem mesmo amanhã ele teria tempo para elas. Ao fugir delas, o cara deu de cara com a Tifanna. No entanto, ele driblou a elfa e partiu para o que realmente interessa no momento, que no caso é se registrar como aventureiro. E ele só está fazendo isso agora, pois ele já tem 12 anos, logo o menor já pode virar um aventureiro. Logo que ele entra na guilda, ele dá de cara com um homem de cabelo vermelho que o encoraja a seguir em frente. E em frente à atendente, o Ken finalmente se registra como aventureiro. E ele faz todo o registro, obviamente ocultando seu poder e o seu título nobre. Por isso, ele acabou ficando no rank G. Após receber um conselho da atendente chamada Hattia, alguns valentões apareceram querendo chamar a Hattia para brincar de cavalo com ele. E ao ver isso acontecendo, o nosso protagonista defende a mulher. E no momento em que o Ken iria descer a porrada nos caras, aquele maluco do cabelo vermelho apareceu e botou os valentões para correr. Esse cara se chama Cloud e em respeito à bela atitude do nosso protagonista, ele chamou o menor para beber com ele. E durante a conversa dos dois, o Cloud foi lá e mostrou seu cartão dourado de ranquear. Do nada, a esposa do Cloud, que no caso é uma maga de gelo também do ranquear, aparece brigando com seu marido. E após o Cloud explicar que ele só demorou pois havia salvo o novato aí, a maga chamada Lina pegou seu marido pela orelha e o levou para trabalhar, pois o Cloud encontra motivo em tudo para beber. Quando o cara vai embora, o Ken decide fazer uma missão de eliminar goblins. E logo que ele sai da guilda, a Tifanna aparece e basicamente força o Ken a aceitá-la como sua parceira de aventura. Então os dois partem juntos para eliminar os goblins. E já na floresta, o Ken usa sua magia de busca e já encontra vários goblins fazendo merda mais à frente. E chegando perto do local, eles encontram um humano sendo atacado pelos goblins. Então enquanto o Ken curava o figurante, a Tifanna seguiu lutando. Daí para ela não fazer tudo sozinha, o Ken meio que deu uma bufada nos atributos dela. E bastou o cara fazer isso para a Tifanna se sentir mega acompanhada pelo Ken nessa batalha. Do nada, alguns Green Lizards apareceram. E dessa vez, o Ken manda a Tifanna recuar com o figurante, pois ele irá lidar com esses monstros. Então, enquanto ela recuava, ela só viu o grande pilarzão de gelo do Ken subir no meio da floresta. E quando o Ken foi embora do local, a Millie e a Nina apareceram no lugar e viram esse grande buraco. Sem entender nada, as duas obviamente acabaram recuando. Enquanto isso, o Ken estava informando a Hattia que ele aniquilou os goblins e uns 30 Green Lizards. Ao ouvir isso, a Hattia fica maluca e já leva o Ken até o substituto do mestre da guilda. Lá, o cara se recusa a acreditar que uma criança de 12 anos tenha feito tanta coisa sozinha e já decide revogar o cartão de aventureiro do Ken. Do nada, o mestre da guilda, que é um elfo muito bonitão, aparece e o tal do Cedric se levanta para explicar toda a situação a ele. Daí, ao invés de suspeitar do garoto, o elfo mestre da guilda mandou a sua irmã que estava na porta entrar e bastou ver ela correndo em direção ao garoto que ele entendeu que esse na sua frente era o famoso Barão Ken. Então, após explicar para o Cedric quem esse garotinho de 12 anos é, o cara se ajoelhou e começou a pedir desculpas. Tudo isso porque a pena para quem ofende um nobre do nível do Ken é a forca. Para piorar a situação do Cedric, o Ken é o futuro marido da Tifanna. Porém, o Ken pediu para o cara não ser punido. Tudo isso porque ele ocultou seus títulos nobres por conta da crença de igualdade do reino, achando que obviamente seria tratado como um igual aí, sendo um nobre ou não. Porém, o que menos existe nesse reino é igualdade. No fim, o mestre da guilda pediu para o Ken se tornar um rank A e após decidir isso, ele colocou o Cedric e a Hattia para irem trabalhar. Quando os dois saíram, o mestre da guilda pediu desculpas novamente ao Ken e nisso, a irmã dele, que no caso é a Tifanna, começou a falar o quão longe ela e o nosso protagonista foram em seu relacionamento. No fim, o irmão dela só não entendeu errado o que ela dizia, pois ele sabe que a sua irmã nomeia lutas intensas com nomes de atos impróprios. E enquanto os três conversavam, os deuses estavam perguntando o porquê do deus da criação querer que o Ken seja tão poderoso. Em resposta, o deus da criação disse que em breve o selo que prende o Aaron será quebrado. Por isso, o Ken precisa estar mais forte que um deus. No episódio seguinte, vemos o nosso protagonista sendo acordado às pressas pela sua empregada. E segundo a sua empregadinha fiel, ela o acordou tarde demais. Por isso, ela tem medo que ele não chegue a tempo para um certo evento. Porém, o Ken chegou lá rapidinho usando seu teleporte. E a empregada ficou cheio de medo à toa. E sim, cara, em pleno episódio 8, o nosso protagonista está entrando em um episódio
pode ir para a escola de magia. Daí na hora da prova de admissão, o Ken fica surpreso por não ver nenhum conhecido no lugar. E depois de acabar rapidamente a prova escrita, o Ken foi realizar o teste de magia. Então ele vê todos usando magias simples, e na hora de usar uma pequena magia simples também, o local de testes acaba sendo completamente destruído. Logo em seguida, o Ken vai para o treino de esgrima, e nesse momento, aquele aventureiro de rank A chamado Cloud aparece para testar as crianças. Daí como o Cloud estava animadão para testar as habilidades do Ken, ele chama o nosso protagonista para um x1. No fim, como a batalha dos dois estava intensa demais, um professor acabou mandando o Ken ir embora e só voltar para ver se ele foi realmente aprovado. Depois disso, o Ken voltou para casa e informou a sua empregada que tudo deu certo. Logo em seguida, ele foi convocado pelo rei. Lá, o rei disse para o Ken que ele realizou o seu teste na ala dos pobres, por isso ele não encontrou a Teles e a Silk. E depois de ser repreendido por ter explodido a área dos testes da escola e pedir desculpas novamente ao rei, a cena corta para o dia seguinte e logo vemos que o Ken ficou classificado como o melhor aluno dessa escola. Do nada, o Ken olhou para o lado e viu a sua irmã mais velha, e depois de receber um abraço amoroso dela, o nosso prota foi para casa e no dia seguinte na escola, ele foi obrigado a lançar um discurso brabo na frente de todos. Afinal de contas, essa é a obrigação básica do melhor aluno. Lá, ele lança um discurso de igualdade social que deveria existir, mas basicamente isso não existe nesse reino. Depois do discurso dele, o rei aparece e pede para todos darem o seu melhor, incluindo o Ken e o seu poder de explodir locais de teste. Logo em seguida, já na sala de aula, vemos que o Ken vai estudar ao lado da Silk e da Teles, e quando a aula acaba, ele vê aqueles nobres retardados diante fazendo bullying com uma conhecida furry dele. Irritado, o Ken já manda os caras pararem com isso, e quando eles veem a Teles e a Silk, eles pedem desculpa e vão embora. No fim, a Teles e a Silk com ciúmes começaram a conversar com a pequena garota furry, e enquanto elas se divertiam, o Ken ouviu alguém o chamando, e ao seguir essa voz, ele acabou sendo teleportado para dentro de uma casa, e lá dentro, ele se deparou com um japonês preparando um café. Esse cara se chama Yuya, e ele é o antigo rei desse mundo, o cara que criou o império em que ele está vivendo. E ao sentar em uma mesa e conversar com o cara, o Ken fica sem entender nada, afinal de contas, o Yuya deveria ser um homem que estava vivo há 300 anos atrás. Nisso, o Yuya manda o Ken usar a sua habilidade de avaliação nele, e ao fazer isso, o Ken descobre que o Yuya é o deus da criação, e de acordo com o Yuya, há muito tempo atrás, ele criou esse mundo chamado Fabney. Depois disso, 300 anos se passaram e a sua aparência continua a mesma. Após mostrar que ele não é um fantasma, o Yuya vai lá e diz para o Ken que os velhotes o pediram para treiná-lo. Tudo isso porque existe alguém que o Ken precisa muito derrotar. O cara é basicamente um deus que se tornou maligno. O nome dele é Aaron, e há 300 anos atrás, ele foi selado pelo Yuya e os seus amigos. Mais recentemente, o selo começou a se desfazer, e o Yuya não pode se envolver nisso, pois agora ele é o deus do seu próprio mundo. Por isso, ele e os deuses idosos irão deixar esse BO para o Ken resolver. Além de falar isso, o Yuya diz que tudo isso tem algo a ver com a vida anterior do Ken. Após falar isso, o Yuya joga o Ken no meio do nada e o manda subir até o nível 600, sendo que agora o menor tá no nível 300. E quando o Ken demonstra estar preocupado com a sua escola, o Yuya diz que está tudo tranquilo e favorável, pois o tempo nesse e no outro mundo correm de maneiras completamente diferentes. Então, o Ken entra na floresta e começa a agredir os monstros sem dó nem piedade. Porém, depois de 2 meses, ele começa a fraquejar perante seu objetivo. E no meio aí do seu modo fraco, ele vê um cachorrinho quase morrendo, e quase o elimina para aliviar a dor do pequeno pet. Porém, ele viu a merda que estava prestes a fazer, e decidiu tentar curar o bichinho mesmo sem ter mana. Ao fazer isso, ele desmaia, e ao acordar, o Ken viu que o cachorrinho ficou esse tempo todo protegendo de vários monstros. E graças a esse cachorrinho, o Ken parou de se sentir só e voltou a se esforçar. Então, depois de 4 anos treinando, o Ken finalmente atingiu o nível 600. E quando o Yuya viu que ele estava acompanhado de um Fenrir, ele foi lá e falou para o nosso protagonista fechar um contrato com ele, pois dessa maneira ele vai poder invocá-lo no seu mundo. No fim, o contrato deu certo, e como o Ken estava doido para saber aquela parada sobre a sua vida, o Yuya prometeu contar tudo antes do Ken partir. Então, para aprimorar as suas habilidades, o Yuya colocou o Ken para treinar com um cara absurdo de forte, e após ser desmaiado com apenas um soco do cara, o Ken acordou na casa do cara, e após ele descer a escada, ele deu de cara com um tal do cara chamado Deren e a sua esposa, a Huri. E mesmo que 4 anos tenham se passado, o Ken ainda é uma pessoa toda animadinha, tipo, o cara todo grandão já viu um dragãozinho, já ficou todo animado. E na hora de comer a comida que a Huri fez, o nosso protagonista até mesmo chorou, pois ele não comia algo bom há 4 anos. Assim, o tempo continuou passando, e o Ken foi se esforçando cada vez mais. Então, o Yuya finalmente resolveu abrir o jogo com ele. Basicamente, esse Aaron era o deus da diversão, porém, ele descobriu que é mais divertido se divertir com jogos envolvendo a vida. Por isso, ele decidiu fazer a humanidade entrar em um ciclo de guerra e caos. Daí, para eliminar o Aaron, o Ken volta a treinar. E enquanto ele treinava, vemos o Yuya dizendo que na época, ele e os pais do Ken foram convocados nesse mundo. Juntos, eles tentaram derrotar o Aaron. Porém, na época, os pais do Ken acabaram morrendo no processo. E após essa surra de flashbacks, vemos que o Ken finalmente conseguiu superar o Deren. E foi só depois que o treinamento do nosso protagonista terminou que o Yuya contou toda a verdade para o Ken. Então, depois de contar toda a história e até mesmo ver o nosso protagonista chorar, o Yuya mostrou um certo biscoito, e como o Ken conseguiu pegar isso dele, o nosso protagonista já pode voltar para o seu mundo. Mas antes de deixá-lo partir, o Yuya retrocede a idade do nosso protagonista, e não só isso, mas ele o deixou fazer um pacto com o mini dragãozito, e também o deu uma katana e uma carta para o Ken entregar ao rei. E bom, esses
4 anos que o nosso protagonista passou treinando no mundo dele equivalem a 30 dias. E por isso, ao voltar, ele deu de cara com todos preocupados com ele. Então, logo ao chegar, ele já deu a sorte de poder comer os biscoitos que a Teles e a Silk aprenderam a fazer. Logo em seguida, vemos que o Ken entregou a katana do Yuya e a carta que ele o deu para o rei. Depois disso, ele explicou que treinou por 4 anos em um outro mundo criado pelo Yuya para ficar mais forte. No fim, o rei ficou assustado com essa história e o pai da Silk ficou lá rindo, pois mesmo que 4 anos tenham se passado, o Ken continua o mesmo. Não só isso, mas o registro do Ken como aventureiro está prestes a ser cancelado, pois ele está há bastante tempo sem realizar uma missão. Então, ao chegar na guilda e conversar com o mestre, o Ken pega uma missão de caçar bandidos para concluir sua chegada no rank A. E chegando no local da missão, ele encontra a Nina, o professor Sabino e a Millie sendo atacados por bandidos. E após os bandidos serem amassados, as professoras do Ken perguntam o que ele está fazendo ali. Em resposta, ele disse que pegou uma missão de subjugar bandidos. E quando elas perguntaram se ele já tem rank para isso, ele mostra o seu incrível cartão do rank A. Um tempo depois, enquanto levavam os bandidos para a prisão, as professoras do Ken acabam descobrindo que ele se tornou um barão. Por isso, a Millie já desce aquele abraço gostoso no Ken e diz que o cara já está quase se tornando um homem. Logo é dia de sentar. Então, quando eles finalmente voltam até a guilda, novamente outros aventureiros ficam tentando bajular as garotas. O guildinha é mal administrado, hein? Nossa, mano, o mestre da guilda também faz nada. Porém, agora que o Ken já ficou conhecido, os caras tomaram maior susto com ele. Não só isso, mas o Cloud apareceu logo em seguida. E nesse momento, descobrimos que a Millie é a irmã do Cloud. No fim, todos enchem a cara e a esposa do Cloud, vendo a bolsa que a Millie e a Nina ganharam do Ken, já vai toda bêbada para cima do menor, pedir para ele fazer uma dessa para ela também. No fim, o Ken mete o pé porque no dia seguinte ele tem aula para ir. E por ele já ter faltado vários dias, o Cloud e as garotas ficam preocupados aí dele ficar sem nenhum amigo lá dentro. Nesse momento, a Hattie aparece e diz que um instrutor que deveria dar aulas na escola sobre aventuras ficou ferido. Por isso, a academia está precisando de substitutos. Então, no dia seguinte, durante a aula, lá estava a professora novamente realizando um treino mágico. No entanto, antes que algo fosse destruído, a professora já foi lá e disse que o Ken está proibido de usar magias ofensivas na escola. Um tempo depois, dentro da sala de aula, vemos que o famoso aventureiro Cloud irá dar aula de aventuras. Não só ele, mas até mesmo a Millie e a Nina entram nessa missão. Então, para ajudar o Ken a ter amigos, o Cloud pediu para todos os alunos, inclusive o Ken, mostrarem os seus cartões de aventureiros. Nesse momento, ou o Ken não quis mostrar o seu cartão da ostentação, ou ele simplesmente esqueceu mesmo. Depois disso, todos foram realizar batalhas simuladas. Porém, a fila de crianças para treinar com Cloud era grande demais. E na hora que o Ken iria chamar a atenção de todos com as suas habilidades, a aula terminou e um professor ainda foi lá e disse que não irá haver uma próxima visita de aventureiros, pois os danos que o Ken causou no teste de magia acabou com o dinheiro da academia. E durante a noite, vemos o Ken irritado, descontando toda a sua raiva nos monstros da floresta. E novamente, ele explode tudo. E quando o exército marcha até o local pensando que o rei demônio tinha acordado, que é da merda, eles não encontram nada além de uma vala no chão e o lenço de um nobre. Por conta disso, o Ken novamente teve que se desculpar com o rei. Porém, esse era o menor dos seus problemas, já que na mesma floresta, o tal do Deus Aron havia acabado de acordar. No dia seguinte, o Ken e os outros estudantes têm aula com um professor de invocações chamado Gretchen. Na aula desse cara, as crianças metem o louco e invocam o que elas podem. Daí, na hora que o Ken foi fazer a sua invocação, ele já meteu magia demais no papel e assim ele acabou invocando o próprio rei demônio desse mundo. Nesse momento, para ninguém ver o rei demônio, o Ken usou uma magia de luz para cegar a todos. Já o rei demônio usou a sua habilidade para avaliar as estatísticas do Ken. Então, pelo Ken ser o escolhido dos deuses, o rei demônio chamado Seth acabou fechando um contrato com ele. Depois disso, novamente o Ken teve que ir até o rei para explicar tudo direitinho. E agora que o nosso protagonista é até mesmo o mestre do rei demônio, o rei foi lá e pediu para o Ken mostrar os seus status. E bom, dessa vez, o status dele está indicando um poder impossível de calcular. E o título atual do Ken é o de semideus. Ao ver isso, o rei perguntou se o Ken não queria nação para ele. Em resposta, o nosso protagonista pediu para continuar a ser tratado como um garoto problemático. Depois do encontro com o rei, ao chegar em casa, o Ken recebe a notícia de que as terras do seu irmão chamado Jin estão sendo atacadas. Então, para ajudar o seu irmão, o nosso protagonista decide ir lá e dar uma olhada, pois ele é um aventureiro de rank A. Dito isso, a cena é cortada para ele em uma guilda de aventureiros, informando que irá dar uma olhada nos problemas da floresta. Nesse momento, a Millie e a Nina chegam, mas o Ken recusa a ajuda delas, pois ele não quer envolvê-las em algo perigoso. Já na floresta problemática, vemos o Ken invocando o Haku e o Gin. Enquanto ele investigava e eliminava alguns monstros, o menor estava se sentindo muito observado. Então, ele parou e invocou o Seth para ver se o cara consegue descobrir o que está acontecendo. E após sentir algo estranho e ouvir o pedido do Ken, o Seth invoca o seu líder general. Então, para ajudar o escolhido dos deuses, o Dalmatia usa sua magia um pouco nojenta para quem não gosta de insetos para descobrir o que está acontecendo. E no momento em que ele ligou essa magia, vários monstros de rank S começaram a aparecer. E o Ken já lidou com eles facilmente. Depois de eliminá-los, ele foi até a guilda de aventureiros para mostrar que a floresta está lotada de monstros poderosos. E enquanto ele estava na guilda, o Seth e o Dalmatia descobriram algo perigoso na floresta. Então, o Seth usou sua magia de teleporte para ir até o Ken e o avisar sobre algo poderoso e uma rebelião de monstros. Então, quando o Ken estava partindo, a Tifana já aparece com aquele olhar amoroso de sempre. Porém, o nosso protagonista não deixou ela o acompanhar, pois o menor sabe que ela precisa comandar os cavaleiros
da cidade. Dito isso, o Ken e o Seth vão para a floresta com o Rhino. Tudo isso porque o nosso protagonista fica ocultando a sua magia de teleporte das pessoas. Na floresta, ao ver uma quantidade absurda de monstros, o Ken pede para o Seth e o Dalmatia cuidarem dos monstros enquanto ele encontra o provável causador disso tudo. Então, para resolver o BO dos monstros indo para a cidade, o Seth invoca os seus 4 reis e os coloca para trabalhar lidando com esses monstros. Já o Ken seguiu em frente até ficar de cara com um dragão que pode falar. Esse dragão é o tal do Deus Aron, que após ter sido selado só conseguiu retornar à vida através do que ele tinha para usar no momento, que no caso é o corpo desse dragão. E em frente ao nosso protagonista, o tal do Aron começou a invocar mais e mais monstros. Enquanto isso, os amigos do Ken estavam avançando para proteger a cidade, sendo que ninguém pediu nada para ele. Então, quando o Ken começa a ser atacado, ele invoca o Haku e o Gin para o ajudar. Porém, o Fenrir dele só toma um tapão para ficar esperto. Do outro lado da tela, os aventureiros estavam prestes a serem derrotados pelos monstros, quando do nada a Tifanna chega para ajudá-los. Já o nosso protagonista estava segurando o Aron, que estava doido para eliminar os 2 pets do Ken para vê-lo sofrer. Então, ao se irritar com o inimigo, o Ken usa uma magia imperial chamada sobrecarga, e o dragão, por ser grande e não conseguir se esquivar a tempo, revida o golpe do Ken. Nisso, o brilho do poder do Ken chama a atenção de todo o país, e do nada, os 2 pets do Ken começam a tentar impedi-lo. Nisso, o Seth e o Dalmatia também aparecem para impedi-lo, e o motivo por trás disso é porque o Ken já deletou seu inimigo faz tempo, e ele tá lá usando poder ainda. No fim, após salvar tudo, o Ken recebeu aquele abraço aconchegante, e no dia seguinte, obviamente, o rei foi chamar a atenção dele, pois a luz do poder dele fez todos acreditarem que um deus desceu dos céus para resolver esse problema. Daí, como o Ken já fez coisas demais pelo reino, o rei decidiu dar a ele o título de Visconde e um domínio inteiro para ele cuidar. E quando a Tifanna descobriu que o Ken se tornou dono desse lugar chamado Dorintol, ela ficou maior triste, pois aquele local é todo problemático. Então, a Teles e a Silk resolveram conversar com o rei. No entanto, o Ken as impediu, dizendo que ele resolveria os problemas dessa cidade. Depois disso, a cena corta para um homem informando ao rei tudo que o Ken fez nessa cidade. Basicamente, ao chegar lá, ele se apresentou como um aventureiro de rank A. Logo em seguida, um bando de aventureiros tentaram dar boas-vindas, o espancando em uma arena. Porém, eles foram detonados no processo e a arena ainda acabou ficando toda quebrada. Logo em seguida, o Ken explodiu e chutou um aventureiro um atrás do outro. E por conta disso, ele foi preso pelos guardas. Dito isso, a cena corta para o Ken junto da Teles e a Silk, quando do nada o Seth aparece pedindo ajuda. Logo em seguida, a esposa do cara, a tal da Lefane, aparece e diz que ele é traído. Por isso, ela vai descer a madeira nele. Depois dessa aparição da Demonete Suprema, vemos o rei recebendo mais relatórios sobre o Ken em Dorintol. E ele basicamente acabou com uma seita religiosa inteira que estava causando caos na cidade. E após acabar com todo o mal da cidade, aventureiros, igreja, bandidos e tudo mais, o Ken ergueu um castelo muito maior do que o do próprio rei nessa cidade. No fim, o anime termina com o Ken pedindo desculpa para tudo e todos, pois isso é basicamente o que ele mais faz nesse anime.